Aleluia, Jesus. Não há, não há. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém é maior que Jesus. Aleluia. Você mudou a minha vida, você me fez feliz, você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis. Você me mostrou a verdade e fez raiar a luz. Não existe nada no mundo pra mim igual você, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há, não há. Aleluia. Meus queridos, meus amados irmãos, ouvintes, internauta, vos salvo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de ministrar a gloriosa palavra de Deus. E nesta linda manhã vamos ministrar a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical na revista publicada pela CPAD, dizendo que EBD tem o melhor para você. Glória a Deus. O tema da lição é compromissado com a evangelização. Compromissado com a evangelização. O texto áureo de nossa lição diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16, a paz do Senhor, irmã Esther, minha linda esposa, fica intercedendo por nós aí. Verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo do 14 ao 20. São Marcos 16, 14 a 20, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causarão dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Dentre esse texto lido, querido, o que mais me chamou a atenção foi esta parte: e cooperando com ele o Senhor. Na obra de evangelização, o Senhor coopera conosco. E isto é muito importante. Nós, como homem falho, homem mortal, temos o Senhor Jesus cooperando conosco. O que é que você acha?
Por isso que é um privilégio pregar a palavra de Deus. É um grande privilégio. Glória a Jesus. Rodrigo Armando, a paz seja convosco. O objetivo geral de nossa lição é, primeiro, conscientizar a respeito do compromisso da evangelização. Específicos são três. Primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e também transcultural. Queridos, a evangelização sempre foi a prioridade do movimento pentecostal. A razão para isso é que os pentecostais encarnam na realidade concreta o batismo no Espírito Santo como uma capacidade para testemunhar a Cristo. Os pentecostais também têm em mente que todas as pessoas podem e devem acessar a esse testemunho, pois Jesus, o nosso Senhor, morreu para salvá-lo. E, finalmente, há um senso de urgência na pregação pentecostal por causa da bendita esperança. Ou seja, a firme convicção na iminência da volta do Senhor. São convicções arraigadas na palavra de Deus que fundamentam a nossa prática de evangelização. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo, ou seja, vão se voltando para Jesus Cristo. E a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. A agência quer dizer aquela que age. Então Deus atribuiu à sua igreja esta obra magnífica, esta obra tremenda de levar a mensagem do Evangelho. O tópico 1 da lição fala evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa para a igreja. Trata-se de uma questão de vida ou morte. O mundo jaz no maligno. O inimigo está trabalhando nas vidas para matá-las e levá-las para o suplício eterno. A igreja leva a mensagem de evangelização para resgatar essas vidas que estão indo ao passo largo para os infernos. Por isso que a mensagem é urgente. Vidas para que recebem Jesus como Salvador e morte para o que rejeitam. Aquele que crê, disse Jesus, será salvo. E quem não crê será condenado. Eis a mensagem do Evangelho. E não tem outra opção para você, querido irmão, ouvinte. Vida ou morte é a proposta da mensagem da evangelização. O Evangelho, o que é o Evangelho? Na sua origem etimológica, evangelizar significa levar boas novas, levar boas notícias. E a boa notícia é que Jesus Cristo veio para salvar, para buscar o que se havia perdido. E a boa notícia é que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva as vidas para o céu. E a boa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, aleluia, está de braços abertos lhe esperando. Está de braços abertos lhe convidando. Oh, glória! E somente a mensagem de Cristo pode salvar o pecador. O textuário bíblico, segundo alguns, é João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único,
para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Agora é preciso crer em Jesus Cristo. Romanos 1,16. Só por meio do Evangelho, querido, é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Só o Evangelho pode proporcionar isso. Subtópico 2, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão. Do perdão dos pecadores na pessoa de Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Por que da graça de Deus? Porque foi dado gratuitamente. Jesus morreu por nós. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus, irmãos. Diz porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Todos, todos, todos. E aí somente Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Aleluia. Não existe um outro meio de salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, São Pedro diz que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Coloca isso em mente. Não busque salvação em nenhum ser aqui na terra, nem no céu, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando o anjo anunciou à Virgem Maria, ele disse: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então foi essa a razão de Jesus vir ao mundo, através do ventre da bendita Virgem Maria, para salvar o mundo. Amém? Então, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo de evangelização é o mundo. Também é uma urgência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar as boas novas. Portanto, é necessário a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente, nos tempos apostólicos, era um próspero ganhador de alma. Ele recebia a salvação e tinha aquela alegria imensa de levar a palavra para aquelas vidas que estavam perdidas. Atos capítulo 8, versículo 4. Devemos seguir um modelo. Jesus foi enviado para o mundo para suprir as nossas necessidades, meus amados. Necessidade espiritual e também necessidade material. Aqueles que servem a Deus, aqueles que trabalham para Deus, recebe o galardão, recebe o suprimento, porque o Pai do céu não despreza, não abandona aqueles que lhe servem. Glória a Deus. Isso, querido, é mediante a pregação do Evangelho. São Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então ele incorporou esta necessidade. Ele incorporou essa urgência de ministrar a palavra. Segundo tópico da lição, diz: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E aqui está o mistério da reencarnação.
a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente após a Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia, ou seja, a teologia pentecostal, antes convém ressaltar, e vem diretamente das Escrituras, e não por meio de teólogos reformistas. Nós, como pentecostais da Assembleia, procuramos ver na Escritura o único meio de salvação e prática de fé. Aleluia. Inclusive a nossa CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas dominical publicadas desde 1930. Essa lição que você está estudando, ela é desde 1930. E nenhuma delas há a criação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original, é estritamente bibliocêntrica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. São Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Eu disse 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Veja o que diz. Paulo recomenda a Timóteo extensivo para nós. Tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está o objetivo das Escrituras Sagradas. Amém? Por que Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante, né? Há muitas discussões teológicas sobre o tema. Mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações. Expiação limitada e expiação ilimitada. Expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde a fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, ao nosso ver, equivocada e baseada em uma exegese, ou seja, em uma interpretação ruim. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que afirma querer Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Rejeitemos essa linha de interpretação. E vem a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, sim. Morreu por todos. Pelo preto, pelo branco, pelo pobre, pelo rico, pelo do Brasil, pelo do Oriente, pelo do Ocidente. Amém? Esse ensino recebemos dos nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. São João capítulo 4, versículo 42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo,
1 João capítulo 4, 14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada a favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. Glória a Deus. Por isso que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Jesus morreu por todos os pecadores. O último tópico da nossa lição fala sobre evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefa principal da igreja. São tarefa principal da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele destaca a obra missionária. Até porque eu sempre costumo dizer que o ato dos apóstolos são os feitos dos apóstolos na unção do Espírito. E ali está retratada a obra missionária. Você lê Atos dos Apóstolos, você vê o quanto o Espírito Santo trabalhou. O quanto os irmãos se dedicaram à evangelização. Glória a Jesus. E é o Espírito Santo que conduz para a obra de evangelização. Sem o Espírito de Deus, não se trabalha na obra de evangelização, porque é Ele que conduz. Até porque a Bíblia fala que você leva a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, somente o Espírito pode fazer esta obra de convencimento. Mas a nós compete pregar a palavra. Então, a evangelização é um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavra e ações. O importante não é pregar, mas viver. A Bíblia diz que nós somos a carta aberta lida pelo mundo. Então, o mundo não observa muito o que o irmão Aldo fala, mas o que eu faço. Nós devemos andar como filho da luz, emitindo os raios de paz, de amor. Porque nós somos cristãos. Fizemos parte de uma igreja. E essa igreja deve brilhar para que o mundo veja a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Glória a Deus. Devemos testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Geralmente é uma ação acompanhada pelas obras sociais. Jesus não somente pregava a palavra, mas também supria a necessidade, até material, das pessoas carentes, sabe? E Jesus fez até uma opção pelos mais carentes. Deixa-me dizer, ele fez a opção pelos pobres, pelos necessitados. Porque os ricos têm abundância de bem. Inclusive, Salomão diz em Provérbio que o homem rico tem muitos amigos, mas os pobres até os seus amigos lhe desprezam. E não é assim mesmo? Glória a Deus. A visão pentecostal clássico, desde o avivamento da Rua Azusa, foi um evento que houve de derramamento do Espírito Santo, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos e ao mundo. Não. O dom de língua é um revestimento de poder. É uma capacitação sobrenatural para que o homem faça a obra. As missões. Missões fala de trabalho. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de diversas culturas. O Brasil tem uma cultura, Portugal tem outra, a África tem outra, Chile tem outra, se você for para o Japão tem outra. Então você tem que respeitar a cultura. Cultura são os costumes do povo. Agora a mensagem é uma só. Jesus Cristo salva,
cura e batismo no Espírito Santo e prepara o povo e leva para o céu. Mas devemos respeitar a cultura de cada um para não haver choque. Aí essa missão fora de sua cultura chama-se missão transcultural. Aleluia. Então é necessário também adaptar as nossas estratégias ou o procedimento da mensagem conforme o costume de cada grupo étnico, etnia. E Paulo introduziu bem essa mensagem. Lá em Antioquia da Pisídia, você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 16. E também lá no Areópago em Antena. Ali tinha uma imagem a um Deus desconhecido. Então Paulo partiu daquela primícia e apresentou Cristo. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 a 31. Então o cristianismo, ele não tem o objetivo de padronizar o mundo. Não. E nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresenta louvando a Deus na sua própria cultura. Aí tem um versículo muito oportuno em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo do 11 a 13. Eu disse Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 13. Veja aqui, ó. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, 11 a 13, diz assim, ó. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. Que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele havia. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra, e glória e poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, aqui, ele diz que viu milhões e milhares de pessoas. E aí envolve todas as tribos, todas as nações. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Meus queridos, meus amados irmãos, e nós temos esse desafio hoje. Se você lê os noticiários, você vê só comentários de pessoas, como está a situação política, como está a situação econômica, brigas entre autoridades. E nós, como cristãos, devemos ficar alheios a isto. Deixemos que o povo do mundo cuide das coisas do mundo. Nós devemos cuidar das coisas de Deus. Aproveitamos este momento em que o campo é o mundo, segundo Jesus falou, e vamos proclamar a palavra. Vamos pregar o Evangelho. O campo não é Jerusalém, não é Judeia, nem Roma, nem cidade. O campo é o mundo. Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos que devemos pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins. Pegue, os confins da terra. Então nosso campo é o mundo. Isso fala da simultaneidade. Do contrário, o Evangelho estaria ainda só em Jerusalém. Então o nosso campo é o mundo. Sempre que tiver oportunidade, prega a palavra. Leve a mensagem de paz. Leve a mensagem que liberta. A mensagem que une. Glória a Deus. Concluindo, eu quero dizer aos amados que a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Pegue mesmo. Não existe salvação sem Jesus. O único mediador entre o céu e a terra é Jesus. Ele diz, sem mim nada poderei fazer. A Bíblia diz que Jesus é o mediador. Mediador que está no meio.
é aquele que liga. Aleluia. Ele mesmo declarou, um versículo muito lindo, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E o que é o caminho? O caminho é um instrumento que conduz você para algum lugar, de um lugar para o outro. Então, o caminho que conduz o homem da terra ao céu é Jesus Cristo, não tem outro caminho. Até porque devemos andar neste caminho. Aleluia, glória a Deus. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas a necessidade que alguém para levar essa mensagem de vida, a necessidade que alguém leve essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. Leve as boas novas. Propague as boas novas. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Queridos, terminada a lição, quer dizer que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós a sua luz e tenha misericórdia de nós. Aline Rosa, minha filha, lá em Cafelândia, paz do Senhor, beijo para você, bonita. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos deste. De mais uma vez ministrarmos a tua palavra, Deus. Que esta palavra nos conscientize de que devemos levar a mensagem. Pregar o evangelho, aleluia, da paz. Levar as boas notícias para o mundo perdido. Muito choque, muita falta de amor, muito conflitos sociais. E só o evangelho tem poder para transformar as vidas. Desperta cada ouvinte da tua palavra, para que aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E só assim é possível vivermos em paz em meio à guerra que este mundo está vivendo. Nos guarde e nos proteja. Não sabemos que o dia nos reserva, mas se algo mal, transforma em bênção, meu Deus. Que o Senhor tem poder para isto. Amém. Amados, nós temos um canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Evangelista Aldo Porfírio. Vai lá, se inscreva no meu canal. E ali temos mais de 140 mensagens bíblicas, inclusive as lições bíblicas da escola dominical. Tá bom? Então a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, que eu mando a paz do Senhor para o irmão Vandevan Moreira, lá em São Paulo. Um abraço para você, amado, e sua família. Fiquemos todos em paz em nome de Jesus. Oh, glória! É verdade. Aleluia! Glória a Deus. É somente você confia. Só Jesus é o teu